sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Verso de número 12. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta e não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que, com as suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Curva a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez recorremos a Ti como único Deus, como único Salvador, como único soberano Senhor. Pai, nós viemos aqui porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós viemos aqui pela necessidade que temos, Senhor. E peço a Ti que o Senhor possa falar com cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, que de mim eu não tenho nada, Senhor. Todavia, Deus, eu peço e rogo a Ti que Tu possas realizar a Tua obra em cada coração. Abra, Deus, a nossa mente, Deus. Abra, Deus, o nosso entendimento, para que nós venhamos, Senhor, aprender e conhecer mais de Ti. Que nós não venhamos estar desapercebidos, mas que nós venhamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim, Deus, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se eu vou me estender até o versículo de número 19. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou em nosso coração. Eu já algumas semanas ou um mês atrás eu cheguei a comentar do capítulo 20 ao capítulo 30. E eu estava meditando nessa carta. O pastor Cário teve a oportunidade de trazer as cartas da prisão, e essa faz parte, porque Paulo estava preso em Roma, ele era prisioneiro, e o texto base que eu separei para essa mensagem de hoje, para esse sermão, é Filipenses 1:4, em todas as orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. A gente vai ver nessa carta que ela é uma carta que vai falar muito sobre a alegria, do contentamento, da alegria de Paulo para com essa igreja. No capítulo 4, ele vai falar que essa igreja foi a única igreja que contribuiu com ele quando ele estava preso, através de Epafrodito, que
viajou cerca de 1.000 quilômetros para levar uma oferta da igreja, uma igreja que se preocupava com o apóstolo Paulo, uma igreja amorosa, uma igreja que tinha muito amor. Ela tinha muito amor. E Paulo, ele fala que o desejo dele era que essa igreja transbordasse mais ainda em amor. Ela já era uma igreja amorosa, mas ele gostaria que essa igreja transbordasse mais em amor. E fazendo a apresentação dessa carta, primeiramente, foi durante a segunda viagem missionária, por volta do ano 50, que o Espírito de Deus, ele impeliu que ele fosse, ele e Silas, pregassem no distrito da Ásia, e na Mícia e na Bitínia. Portanto, Paulo seguiu para Troade, onde teve uma certa visão. Paulo teve uma visão, né? Aonde nessa visão, um certo homem macedônio estava de pé suplicando: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. A carência que era do evangelho naquela região. E Paulo teve essa visão, e Paulo então, ele partiu imediatamente, né, para aquele local. E antes ele passou por Neápolis, né, e daí eles viajaram até Filipos. Nós sabemos que Deus, ele tem algo sempre reservado para nós. É interessante que quando nós falamos de Epafrodito, ele foi visitar o apóstolo Paulo, ele levou uma oferta para o apóstolo Paulo, só que durante essa viagem, ele ficou doente. Eu acredito, né, não criando nenhuma heresia, mas eu acredito que tudo o que aconteceu com Epafrodito foi provisão de Deus, para que ele estivesse mais tempo com o apóstolo Paulo, para que ele relatasse tudo que a igreja passava, porque apesar de ser uma igreja amorosa, apesar de ser uma igreja que realmente era fiel ao Senhor e aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, eles tinham os problemas. Toda igreja tem problema. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter problemas. E ele teve problemas. Ele teve alguns problemas, né, em que ele orientou para que esses problemas fossem solucionados. Então, o maior propósito, eu acredito, dessa carta é a prisão do apóstolo Paulo. Mas como prisão? A prisão foi o propósito para ele pregar o evangelho, porque às vezes a gente olha, mas por que ele tinha que ser preso para pregar o evangelho? Nós sabemos que essa prisão, ele ficou preso por 2 anos nessa cidade. E durante o período que ele ficou preso, era uma prisão domiciliar, e ele ficava, conforme já foi ensinado aqui, ele ficava preso a um soldado da guarda pretoriana, que era a guarda de elite do governo romano, né? Então ele ficava preso junto a esse soldado, e eles revezavam de tempos em tempos, de horas em horas, eles revezavam, eles trocavam a guarda. E cada um daqueles que passavam, o apóstolo Paulo pregava. Ele aproveitava as oportunidades, independentemente das circunstâncias que lhe eram contrárias. Às vezes nós olhamos a nossa vida, às vezes nós olhamos as circunstâncias ao qual nós estamos, e às vezes isso nos faz desanimar, às vezes isso nos faz parar. Mas o apóstolo Paulo, ele aproveitou essas circunstâncias que eram contrárias, que eram adversas, para pregar o evangelho. Então, foram passando toda a guarda pretoriana, e ele foi pregando o evangelho para toda a guarda pretoriana. Ele pregou o evangelho a todos. Paulo fala da situação nas prisões como uma ocasião de proclamar o evangelho com mais vigor, testemunhando Cristo,
As comunidades paulinas, ao verem que Paulo sofria por causa do evangelho, reforçaram sua fé. Os cristãos de Filipos sentiram-se impelidos a anunciar sem medo a palavra de Deus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo estava vivendo e passando, isso motivou a igreja de Filipos a pregar o evangelho. A situação que ele estava vivendo, aquilo ali motivou, né? Não trouxe desânimo para a igreja. Não trouxe desânimo. Semana passada, o Edson, acho que ele não falou aqui, mas nós tivemos a oportunidade em 2019, quando nós estivemos lá no leste europeu, e nós estávamos no Quirguistão, no Tadiquistão, e lá nós recebemos, vocês já sabem a história que eu contei para vocês, de um pastor lá do Tadiquistão que foi preso por pregar o evangelho. Ele tinha sido condenado a 7 anos de cadeia, de prisão. E no relato que nós tivemos em 2018, na nossa primeira reunião que nós tivemos lá, na Rússia, quando foi feito aquele acordo da distribuição das Bíblias, a família esteve lá. E na ocasião nós nos emocionamos muito, nós choramos muito, com o relatório da mulher e dos 2 adolescentes que ele tem. Hoje já passou, eu acho que já passou a fase de adolescente. Mas é interessante que na ocasião, quando ele foi preso, a igreja lá do Tadiquistão, eles foram atrás de advogados para tentar libertar ele da prisão. E quando eles foram visitar ele no presídio, e quando eles foram conversar com ele, que a igreja estava providenciando advogados para soltá-lo, ele disse: eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Isso aqui é oportunidade para eu pregar o evangelho. Irmãos, qual de nós agiríamos assim? Talvez nós entraríamos em desespero. Talvez nós entraríamos em pânico. Porque nós sabemos o quanto que é difícil. No ano anterior, em 2017, o Edson ficou detido 8 horas lá. Ele mais o pastor do Tadiquistão. E ele diz que é muita pressão, e eles pressionam muito. Porque não podem, lá não pode pregar o evangelho assim, como nós temos a oportunidade de pregar aqui. Então é muito tenso. Cada fronteira que nós atravessarmos era tenso. Batia aquele medo dentro de nós. Mas esse pastor então, ele falou: não, eu não quero sair daqui, eu quero ficar preso, eu quero pregar o evangelho aqui. É a oportunidade que eu tenho de falar do amor de Deus. Uma pessoa leal, uma pessoa compromissada com o evangelho, com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo estava na mesma condição. Eu aproveito essas circunstâncias negativas e contrárias para eu pregar o evangelho. Então nada pode tirar a nossa alegria. Amém, irmãos? Nada pode tirar a nossa alegria. E quando o apóstolo Paulo escreve essa igreja, ele quer dizer isso para a igreja: olha, nada pode ser motivo de tirar a minha alegria e a sua alegria. As lutas não podem tirar a nossa alegria. Os problemas do dia a dia não podem tirar a alegria que nós temos em Cristo, em Deus. Porque em Cristo nós temos essa alegria. Sim ou não? Nós temos essa alegria. E o apóstolo Paulo então, através da sua prisão, a igreja de Filipenses estava motivados a pregar o evangelho. Porém, existiam outros grupos que aproveitavam a ausência e a prisão do apóstolo Paulo para pregar por inveja, talvez por ganância e outras motivações. E é interessante que eu estava ouvindo há alguns meses atrás um pregador muito conhecido no nosso país, e ele dizia o seguinte, que aqui o apóstolo Paulo até concordou com a situação, porque era o contexto. Não importa de que forma estão pregando, o que importa é que Cristo está sendo pregado. E esse pastor falava:
Mas hoje não, o contexto é outro. Nós temos que confrontar essas pessoas. Nós não podemos com que eles venham pregar Cristo, pregar um falso evangelho. Se nós formos para a carta do apóstolo Paulo a Tito, o apóstolo Paulo vai orientar a Tito a calar aquelas pessoas que estavam pregando um outro evangelho. Era um outro contexto. Aqui Paulo disse, não, tudo bem, eles estão pregando por inveja, por ganância, eles estão pregando, tudo bem, importa é que Cristo está sendo pregado. Mas hoje, irmãos, nós temos que confrontar sim. Nós não podemos deixar que pessoas sejam enganadas. Existem muitas pessoas que estão sendo enganadas com um falso evangelho. E nós aqui somos orientados, nós aqui somos preparados para nós lá fora confrontarmos o pecado e confrontarmos pessoas que estão pregando um outro evangelho. Um outro evangelho. E quando Paulo escreve a Tito, ele fala, não, temos que fazê-los calar. Paulo fala, Tito, cala esse povo. Cala esse povo, porque eles estão entrando nos lares e eles estão destruindo famílias inteiras com um falso evangelho, dando esperança para o povo. Esperança de dias melhores, esperança de prosperidade e outras coisas mais. Enquanto que o evangelho da salvação fica de lado. Não importa a salvação, não importa a graça, não importa o sacrifício de Cristo, importa que eu vou ser próspero. Isso é o que importa. Isso é o que importa. E ele então fala ao povo que essa alegria não pode ser tirada de nós, independente das circunstâncias, independente das condições, ela não pode ser retirada de nós. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como tem sido a sua vida, mas nada pode tirar a sua alegria. Nós temos Cristo, nós temos o Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário por nós, que pagou um alto preço, que diz as Escrituras que não foi com ouro e nem com prata, foi com seu sangue. E isso não pode ser tirado de nós. Amém, irmãos? Não pode ser tirado de nós. O apóstolo Paulo, ele vai falar no capítulo 3, do verso 11, do verso 8 ao verso 11, que o importante é estar cada dia mais parecido com Cristo. Diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Paulo fala assim, olha, tudo que eu tinha, tudo que eu era, eu considerei como esterco, não sendo nada, diante de tudo aquilo que Cristo nos deu. Tudo aquilo que Deus tem nos dado, supera todas as outras coisas, supera qualquer bem material, supera tudo. O maior bem que nós temos é a nossa salvação. É a nossa salvação. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento. Olha o desejo dele. Olha o desejo do apóstolo Paulo, enquanto muitos estão correndo atrás de tantas outras coisas. O apóstolo Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo.
Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Ou seja, aquilo que Paulo estava passando, para ele era motivo de alegria, porque ele estava participando dos sofrimentos com Cristo. Porque Cristo não disse que seria mar de rosas para nós. Nós estamos cansados de ouvir, quando não é eu, é o Cairo, o pastor Cairo, quando não é o pastor Cairo, é o pastor Alain, quando é o pastor Alain, é o Adriano, ou a pastora Persilene, não importa. Sempre a fala é a mesma: no mundo nós teremos aflições. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas nada pode tirar a minha alegria e a sua alegria. Nada. 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 E ele queria tornar-se como ele em sua morte. De alguma forma, ele queria alcançar a ressurreição dentre os mortos. Era o desejo do coração do apóstolo Paulo. O importante para ele estar parecido com Cristo. E na nossa vida, nessa vida que nós estamos, nos estudos que nós estamos recebendo sobre santificação, é isto que nós aprendemos, cada dia mais. Nós estamos aprendendo, é um processo, nós já dizemos aqui, e nós vamos cada dia passando por um processo, e nós vamos nos santificando, nós vamos deixando esse mundo que nos entristece, esse mundo que nos odeia, esse mundo que nos causa tristeza, mas nós estamos cada dia mais próximo de Cristo, cada dia mais junto de Cristo, cada dia mais fortalecidos em Cristo. Como eu disse a vocês, como toda a igreja de Filipenses, independente de ser uma igreja amorosa, de ser uma igreja missionária, de ser uma igreja que se preocupava realmente com o apóstolo Paulo, com os missionários, uma igreja leal, porque quando ele escreve, logo aqui no capítulo de número 1, Paulo fala que ele escreve, ele e Timóteo, e ele coloca escravos de Cristo Jesus. Nós já falamos aqui, eu acredito que os demais também já falaram. Essa palavra aqui, ela no original é doulos, é escravo mesmo. O escravo, ele não tinha nome, ele não tinha nação, ele não tinha nada, ele não tinha direito nenhum. E quando o apóstolo Paulo escreve, escravo de Cristo, ele fala de lealdade. Ele era leal ao seu Senhor. Esta igreja era leal ao Senhor. E essa lealdade falta no meio do povo de Deus. Essa lealdade falta no meio do povo de Deus. E como toda a igreja, apesar de todos os problemas, conflitos e divisões no interior da comunidade, conforme nós dizemos anteriormente, alguns procuravam vanglória. Existiam grupos ali, e grupos que queriam aparecer. Que Deus nos guarde, que Deus possa guardar a cada um de nós. Eu tenho orado muito às terças-feiras, e eu tenho colocado todo o ministério na mão do Senhor, para que o orgulho não venha tomar conta de nós. Nós não somos nada, nós não temos nada, tudo que nós temos, tudo que somos é dele, e vem dele. Tudo, toda a sabedoria, todo o conhecimento provém dele. Eu oro muito para que o orgulho não venha tomar conta da nossa vida. E essa igreja tinha alguns grupos e procuraram vanglórias e viviam no orgulho. Eles estavam pretendendo ser superiores aos outros. Havia invejas e oposições.
dentro dessa igreja, dentro dela. Se nós estivéssemos falando da igreja aos Coríntios, tudo bem, lá nós sabemos que a igreja era terrível mesmo. Mas quando nós falamos da igreja de Filipos, de Filipenses, às vezes não dá para imaginar, mas tinha esse tipo de problema. Havia contenda entre irmãos. No capítulo 4, no verso 2 e 3, vai falar de duas personagens, duas irmãs da igreja. Elas tiveram um atrito. E o apóstolo Paulo orienta para que elas pudessem se reconciliar. Então, é uma igreja amorosa, era uma igreja que transbordava em amor, era uma igreja justa, porém, era uma igreja que tinha problemas, como todas as igrejas têm. Mas uma coisa interessante, eu estava falando com a minha esposa hoje à tarde, no verso de número 9, ele diz assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. São duas coisas fundamentais na igreja: conhecimento e discernimento. Não adianta você ter discernimento sem conhecimento. Não adianta você ter conhecimento sem o discernimento. Porque com o conhecimento, você tendo discernimento, você sabe discernir de onde vem, o que está acontecendo, se você deve calar ou não, se você deve ficar quieto ou não, se você deve abrir a boca ou não, se você deve entrar em confronto ou não. Analisa a situação. O discernimento faz a gente, opa, peraí, melhor eu ficar quieto, é melhor eu calar. Lembra de Jó? Lembra da mulher de Jó? Atazanando a vida dele, atazanando o sofrimento dele. Você fala como uma louca. Ele não entrou em discussão. E Paulo pede para que eles pudessem crescer em conhecimento e discernimento. Nós temos lutado com a igreja. Nós temos lutado, nos esforçado para que todos vocês possam crescer cada dia no conhecimento e na graça de Deus. Esse conhecimento está fazendo falta em muitas casas, no meio do povo de Deus. Está faltando conhecimento e discernimento no meio dos lares. Eu não vou calar não, eu vou abrir a boca e vou falar também. Você não precisa de entrar em confronto. Nós aprendemos semana passada que o Senhor, Ele é o justo juiz. É Ele que julga a minha causa e a sua causa. Amém? E o apóstolo Paulo, ele aconselha esse povo no capítulo 2, no verso 5, acerca de todos aqueles problemas de conflitos e divisões que eles estavam enfrentando na igreja. Ele diz assim: tende em vós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Tenta imaginar Cristo perante Pilatos e os demais, os fariseus. Tenta imaginar ele. A Bíblia diz que ele, como ovelha muda, ele foi levado ao matador e ele não abriu a sua boca. Pensa no sentimento que Cristo tinha quando ele se deparava com uma situação ao qual ele precisava de ajuda, aquela pessoa precisava de ajuda.
E às vezes, nós queremos agir da nossa maneira e do nosso jeito, achamos que nós estamos certos. E se nós parássemos para pensar, um minutinho, um segundo só, como que Cristo resolveria isso? O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Talvez nós teríamos famílias melhores, talvez nós teríamos filhos melhores, talvez nós teríamos igrejas melhores. Tendes vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Esses sentimentos têm que partir do nosso interior e depois expressar-se em gestos de humildade e de serviço. É dessa forma que nós temos que agir. Se nós deixarmos o orgulho tomar conta, nós não vamos chegar a um denominador comum. Nós não vamos solucionar o problema. Mas se nós nos humilharmos, e quando nós nos humilhamos, aí é que nós somos exaltados. Eu nunca vi Deus exaltar orgulhoso. Eu já vi Deus abater orgulhoso. E como é triste quando Deus abate um orgulhoso. Eu conheço pessoas que se achavam, como diz lá em casa, a última bolacha do pacote. Aí bastou Deus tratar um pouquinho só, colocar aquela pessoa no lugar dela. 6 coisas, diz a palavra do Senhor, aborrece a Deus, e a 7ª ele abomina. É um coração altivo, um coração orgulhoso. Se não me falha a memória, está em Provérbios 6. Então, quando nós nos humilhamos, aí o Senhor então nos exalta. Reagindo assim, nós estaremos agindo com o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Paulo exorta a igreja de Filipenses a unirem 2 irmãs cooperadoras do apóstolo desde o início da igreja, que ajudaram o apóstolo, e apela para o amor daquela congregação. Paulo vê a importância dessas mulheres, da cooperação dessas mulheres, e aquela situação ela não poderia continuar daquele jeito. E então ele apela para o amor, ele apela para esse amor, amor da comunidade, para que elas pudessem reconciliar. Filipenses 4, 2, 3. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Sabe o que eu vejo aqui? A valorização da pessoa, a valorização do irmão, a valorização do serviço dela prestado no início da igreja. Nós temos o hábito de falar assim, não, deixa para lá. Não mexe não, dá muito trabalho. Essa pessoa dá muito trabalho. O nosso procedimento é esse. Nós agimos assim. Não, mexe com isso não. Larga isso para lá. Aí Paulo valoriza o trabalho delas. Aquilo que elas fizeram no início. A cooperação delas no início da igreja. Elas tiveram uma participação fundamental no início da igreja. Elas não poderiam viver de lado. Elas não poderiam viver jogadas de lado. Elas tinham que ser valorizadas. E às vezes o que menos nós fazemos é valorizar pessoas.
Nós valorizamos muito pouco as pessoas, principalmente as pessoas que pisam no nosso calo. Nós não estamos agindo com o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Porque nós deixamos o orgulho falar mais alto. E quando o orgulho toma conta do nosso coração, não, larga para lá, deixa para lá, que é melhor. Não, o apóstolo Paulo briga por essas duas mulheres. Ele valoriza essas duas mulheres. Elas eram importantes para a igreja. Elas foram importantes para o início do evangelho. Isso ensina a minha vida e a sua vida a valorizar pessoas. A valorizar o seu irmão. Valorizar a sua irmã. Valorizar o teu pai, valorizar a tua mãe, valorizar os seus irmãos. No meio da sua família. E isso é importante. E ele coloca, e o nome delas estão registrados no livro da vida. Essas mulheres estão salvas em Cristo. Então lute por elas. Eu passo para a conclusão. Aprendemos com essa carta que, independente das situações que porventura nós nos encontramos, nada vai tirar a nossa alegria no Senhor. Amém, irmãos? Nada. Saia daqui com esta palavra: nada vai tirar a sua alegria, nada. Quando você estiver passando por momentos difíceis, lembra de Cristo, lembra do sacrifício de Cristo, lembra dessa carta, lembra do que o apóstolo Paulo falou: nada vai tirar a nossa alegria, nada. Somos provados todos os dias, mas temos que tirar proveito de tudo isso. Isso nos faz crescer. Né, lá em Romanos que fala que as lutas e as provações e os problemas nos faz crescer. As lutas nos faz crescer. Tem gente que não quer crescer, quer ficar sem luta, né? Mas isso é bom. Nós crescemos, nós amadurecemos. E quando nós chegamos lá na frente, a gente olha para trás, fala: eu estava assim, eu venci. O Senhor me deu vitória e hoje eu estou em outra condição, estou numa condição favorável, estou na bênção, como muitos dizem aí. E assim nós caminhamos. E o Senhor vai nos dando vitória, de glória em glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E saber que Deus sempre tem um propósito. O importante é lutar para estar mais parecido com Cristo. Fiquemos de pé. Irmãos, esses dias eu estava meditando, estava saindo de Ribeirão para trabalhar aqui em Franca, e eu vim sozinho dirigindo. E às vezes nos vem na nossa memória as lutas que nós tivemos no passado. E eu estava vindo e eu falava com o Senhor: Senhor, como Tu és bom, porque o Senhor tem preservado a minha vida. O Senhor tem preservado a minha família. O Senhor tem preservado o meu casamento. O Senhor tem preservado a igreja dele. Irmãos, nós temos que confiar nesse Deus. Nós temos que depositar toda a nossa confiança nesse único Deus que nós temos. Nós não temos a quem recorrer, nós não temos. Nós só temos um Deus. E esse Deus está pronto a nos ajudar. Ele está pronto a nos levantar. Está pronto a nos curar. Está pronto a nos abençoar. Porque Ele é Deus. Vamos orar.